Louvado seja o nosso Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Nós estaremos meditando nessa noite no texto que está do verso 4 até o verso de número 11. Hebreus 12, verso de número 4 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus, e eu peço que você acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Somente até aí a leitura da palavra. Feche seus olhos, nós vamos estar orando mais uma vez nesse momento. Santo Deus, Pai de amor, de graça e de misericórdia, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra. E louvamos a Ti, Deus, por ela. Por podermos, ó Deus, nesse momento, abrir a palavra do Senhor. Por podermos, Deus, nesse momento, Pai, refletir na Tua santa palavra. Que o Senhor, ó Pai, através da exposição, aplique essas verdades nos nossos corações. Que o Senhor me abençoe, me use, que eu seja fiel ao Senhor, que eu seja fiel à Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Entendendo o que é o Evangelho. Essa é a nossa série. Hoje nós estamos na terceira mensagem. Nós temos percebido que muitas das vezes a nossa visão sobre o Evangelho, ela é um tanto quanto resumida demais. Nós temos percebido que por muitas vezes nós, com frases prontas, que já formamos em nossos corações, achamos que tudo isso resume o Evangelho. Mas, quando nós olhamos para a verdade da palavra do Senhor, nós percebemos que o Evangelho ele é muito mais profundo do que tudo isso. Uma das grandes palavras ou frases que nós utilizamos, às vezes, de pronto, de uma forma tão mecânica, é que Deus é amor. O que de fato é verdade. Mas o Evangelho nos mostra algo muito mais profundo sobre o amor de Deus. E que muitas das vezes nós tapamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos, com o intuito de não querer entender essa faceta que por vezes nos parece amarga demais, mas que faz parte do amor do nosso Deus. Que transmite para nós e revela para nós o amor do nosso Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre isso.
como nós podemos nos aprofundar ainda mais no amor de Deus. As boas novas não são apenas que Deus é amor, é uma frase fantástica, e de fato a Bíblia nos fala sobre isso. Mas precisamos nos aprofundar nela e entender o que é de fato o amor do nosso Deus. O capítulo 11 de Hebreus, queridos, se você voltar aí algumas páginas na sua Bíblia, uma página na sua Bíblia, uma folha no caso, uma página não, voltar aí uma folha na sua Bíblia, você vai perceber que o capítulo 11 de Hebreus, talvez o capítulo mais famoso dessa carta, nos apresenta aqueles que nós conhecemos como os heróis da fé. Eles são mencionados aí nesse capítulo. E podemos entender que a partir então do capítulo 11, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele começa então a construir o argumento que ele vai culminar agora no capítulo de número 12, que nós acabamos de ler. Que na verdade é o ponto central de toda a carta. Nós sabemos que a carta aos Hebreus ela foi escrita para uma igreja sofredora. Nós sabemos que a carta aos Hebreus ela foi escrita para pessoas, cristãos que estavam sendo perseguidos, e muitos deles, por causa dessa perseguição, entenderam que a perseguição era pesada demais, era dolorosa demais para eles, então estavam abandonando a sua fé. Estavam querendo voltar ao judaísmo e às práticas judaicas de outrora. Essa carta foi escrita para esse público-alvo, bem parecido talvez com o público para o qual Pedro escreveu a sua primeira carta. Judeus da diáspora, perseguidos, estavam vendo suas casas sendo tomadas, estavam vendo suas famílias sendo confrontadas, estavam vendo todo o governo do Império Romano se voltando contra eles. Então eles estavam achando que a perseguição estava muito difícil. Então talvez seja melhor voltar ao judaísmo. Então, esse é o grande intuito e esse é o público da carta. Porém, agora, o autor de Hebreus, ele começa a construir, então, um chãozinho, um alicerce, sobre o qual ele vai fundamentar toda a argumentação do capítulo de número 12. E esse alicerce, ele toma forma maior no capítulo de número 11, onde ele apresenta, então, os heróis da fé. Então, após ele trazer à memória todos esses relatos de homens, mulheres, que mantiveram firmes a sua fé no Senhor, que mantiveram firme a sua perseverança em Deus, mesmo a fio de espada, como diz o relato aqui no capítulo de número 11, o autor, então, ele agora diz, então, no capítulo 12, logo no início, vamos agora olhar firmemente para o autor e o consumador da fé desses heróis que nós acabamos de mencionar. Vamos olhar agora para aquele que é o autor da fé. Vamos olhar agora para aquele que é o consumador da fé, desse rol maravilhoso de heróis que eu mencionei agora há pouco. Ele também suportou grandes dificuldades. Ele também trocou a alegria pela cruz. Ele também suportou, diz o texto, opressões por aqueles que contra si mesmo, contra ele, se opunham. Ele também suportou coisas terríveis, dificuldades terríveis. Então, perceba que o autor, ele começa então, olha, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas que sofreram por amor a Deus. Nós temos o próprio Filho de Deus, que também sofreu em obediência a Deus. Trocou a glória pela cruz, trocou o trono pelo madeiro, trocou a eternidade pelo Calvário. Nós temos ele também, o autor, o consumador da fé desses heróis, que também sofreu e sofreu muito. Temos grande nuvem de testemunhas. Temos o próprio Cristo. Então o autor, ele nos leva ao entendimento que esses modelos, essas testemunhas e o próprio Jesus já devem nos servir então de inspiração para suportarmos as dificuldades
que nós enfrentamos. É o que ele vai dizer aqui do verso 1 até o verso de número 3. As testemunhas que nós temos. O próprio sofrimento de Jesus Cristo já precisa ser para nós motivação para enfrentarmos os problemas e as dificuldades que vêm contra nós. Já deve servir de inspiração. Porém, eu vou dar mais um motivo para vocês. Então entra o nosso texto, que vai do 4 até o 11. Nós percebemos grandes coisas maravilhosas aqui dentro desse texto. E quando nós olhamos aqui para o verso de número 4, trazendo aqui algumas questões interessantes e depois algumas aplicações para nós percebemos aqui uma grande realidade. O sofrimento ainda não chegou ao seu limite. É o que ele diz aqui no verso de número 4. Nós precisamos entender isso. Vocês precisam entender isso. Vocês ainda não sofreram, não resistiram até o sangue. Talvez vocês reclamam do sofrimento de vocês, mas vocês ainda não sabem o que é o sofrimento que tira sangue dos nossos corpos. O nosso Cristo sabe. Jesus sabe. É interessante que o autor ele sai de uma comparação esportiva para uma outra comparação esportiva. Do verso 1 até o verso 3 parece que ele está falando sobre um corredor. E aqui no verso de número 4 parece que ele está falando de um lutador, de um pugilista. E se você já viu aí uma luta de boxe, você sabe que no ringue o sofrimento ele é inevitável. Na verdade, se sobe no ringue para apanhar mesmo. O sofrimento ele é inevitável. As lutas do primeiro século, segundo relatos de historiadores, muitas delas terminavam com a morte de um dos oponentes. Porque não tinham todos os recursos de proteção que nós temos, por exemplo, nos Jogos Olímpicos dos nossos dias. Então sangrar era algo inevitável. Se nos nossos dias nos tempos aqui do primeiro século, também era. Nós estamos em uma luta contra o pecado. Vocês estão em uma luta contra o pecado, diz o autor de Hebreus. E essa luta, essa resistência de vocês ainda não chegou ao seu limite. O propósito, queridos, como eu disse, principal da carta é exortar os cristãos a serem constantes na sua provação e permanecerem firmes na sua fé. Com esse objetivo, ele nos lembra que ainda não sofreram da mesma forma que Jesus e tantos outros que passaram, como ele mesmo disse, a fio de espada. E aí serve de um alerta ainda para a igreja de Hebreus. E isso ecoa em nós hoje, que o nosso sofrimento, ele sim tende a crescer. Nós percebemos nos nossos dias, que os dias têm sido cada vez mais difíceis e complicados. Cada vez mais. Então é um alerta para a igreja de Hebreus e também para a nossa igreja hoje. Para mantermos firmes. Mantermos firmes. A grande realidade é, o sofrimento ainda não chegou ao seu limite. Outra coisa que o texto nos mostra, do verso 5 até o verso de número 6, ele nos vai falar agora o porquê de tanto sofrimento. E fica para nós agora o grande desafio, entender a filiação em meio à dor. É o que ele nos diz aqui no verso 5 e o verso de número 6. Os crentes do primeiro século, queridos, eles tinham acesso à palavra de Deus. Eles tinham acesso à palavra de Deus principalmente quando eles iam ao culto, ao templo, onde a palavra era lida, era explicada. E no primeiro século se tinha uma prática muito interessante que era a da memorização. Era requerido que muitos crentes memorizassem, até mesmo porque eles não tinham a liberdade ou a facilidade, no caso, talvez melhor, de ter uma Bíblia pequena, como essa que nós temos, que nós carregamos, cabe numa gaveta, cabe numa mochila, cabe numa bolsa, ou às vezes no nosso celular, que vai no bolso também da nossa calça.
Eles não tinham essas facilidades que nós temos. Então, o acesso à palavra de Deus, na grande maioria das vezes, ele era exclusivo ao serviço dentro do templo. E por isso era requerido que muitos dos cristãos do primeiro século, e até mesmo dos judeus, e é uma grande tradição judaica, a memorização, principalmente de textos como o Saltério, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, textos proféticos, eles eram ensinados e impulsionados para que os crentes então memorizassem cada um desses textos. Então, citações de Salmos, de Provérbios, dos profetas, elas são tão comuns no Novo Testamento porque eram livros que, na grande maioria das vezes, os crentes, os judeus, eles zelavam por memorizar esses livros. E se tem um dos livros que ele é muito citado no Novo Testamento, é o livro de Provérbios. Ele é citado inúmeras vezes no Novo Testamento. E dentro do livro de Provérbios parece que os autores do Novo Testamento, os apóstolos, os evangelistas do Novo Testamento, gostavam muito do capítulo de número 3. Porque o capítulo de número 3, ele é o capítulo mais citado do livro de Provérbios dentro do Novo Testamento. E aqui não é diferente no nosso texto. O autor de Hebreus, ele cita Provérbios capítulo de número 3. Ele vai citar o verso 11 e o verso de número 12 de Provérbios, capítulo de número 3, aqui no nosso texto. E a mensagem é que a filiação necessariamente envolve disciplina. É isso que ele nos diz aqui. É isso que ele fala através dessa citação. A filiação, ela necessariamente envolve a disciplina. Eles precisam entender que a disciplina, ela faz parte da ação amorosa de Deus e que tem como finalidade ajudá-los a crescer como filhos de Deus. Esse é o grande intuito aqui, através dessa citação. E duas coisas são ensinadas, tanto no verso 5 quanto no verso 6 aí do nosso texto. A primeira coisa é que ele nos fala que há uma reação que precisa ser adequada. Primeira coisa que ele nos diz aqui: não menospreze, ou não despreze em algumas traduções, ou não deprecie em outras traduções. Não menospreze a correção. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, diz o texto. O termo original aqui, de menosprezar, ele traz a ideia de não tratar como algo sem importância. É isso que o texto diz. Ao olhar para a disciplina de Deus, não trate essa disciplina como algo sem importância. Não trate dessa forma. Não despreze essa disciplina. Não menospreze essa disciplina. Deus tem sido um Pai perfeito, encorajando ou reprovando quando necessário. É o que o autor está nos ensinando. Mas seus filhos têm ignorado as suas ações amorosas e têm tratado essas ações amorosas como irrelevantes. Ao passo, está muito difícil, quer saber de uma coisa? Vamos largar o barco, vamos deixar esse negócio de ser crente. Eu vim para cá e eu não vim para sofrer. Eu não quero saber disso. Então eles tratavam isso como irrelevantes. Em vez de ganhar coragem, em vez de partir para a presença de Deus, em vez de buscar o Senhor, eles se concentravam apenas nos acontecimentos superficiais, nas dificuldades superficiais, e não buscavam entender em Deus aqueles seus sofrimentos. Está muito difícil. Está muito difícil. Então vamos largar o barco. Vamos deixar as coisas. Eu não quero enfrentar problemas. Eu prefiro fugir dos problemas, menosprezando a disciplina de Deus. Muitos se desanimavam por causa deles. Talvez como Israel no deserto, que em meio a tantas dificuldades, queriam retornar para a escravidão do Egito. Não apenas o sofrimento geral, mas até mesmo a oposição, a perseguição por parte dos pagãos e até mesmo de outros judeus. Eles simplesmente
Abandonaram. Segunda coisa, no verso 6, como eu disse, duas coisas nós aprendemos aqui. É a razão até mesmo do sofrimento. Nós precisamos colocar duas coisas juntas. O discipulado com também disciplina. Discipulado e disciplina em Deus são coisas que andam juntas. O Senhor, então, Ele discipula. E como diz o texto, Ele também castiga. Ele disciplina os seus filhos, as suas filhas, porque Ele os ama suficiente para saber o que é melhor para eles. Como o próprio Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 28. Ele sabe o que é melhor. Por isso Ele discipula, por isso Ele corrige. Por isso não há razão para desistir, porque as coisas estão indo mal. O nosso Pai amoroso está no comando. É isso que o autor de Hebreus quer ensinar para essa igreja. Não há razão para desistência. Não há razão para abandonar o barco. Não há razão para jogar as coisas para o alto e seguir a vida de vocês ou voltar para a vida de antigamente. Não há razões. Deus está no comando. Os leitores não deveriam desfalecer quando são repreendidos. Eles não podem desfalecer. Terceira grande coisa que nós percebemos no texto, que o texto nos mostra, do verso 7 até o verso 8, o grande ensinamento. E o grande ensinamento são as provas da paternidade de Deus para essa igreja e para nós hoje. Deus prova a sua paternidade através do seu amor. E que muitas vezes traz também a disciplina. Todo filho verdadeiro, ele é objeto do amoroso cuidado de Deus. Então, se todo filho verdadeiro é objeto do amoroso cuidado de Deus, logo todo filho verdadeiro é também disciplinado por Deus. É o que o texto diz. O filho verdadeiro, ele é um objeto do amor de Deus. Logo, ele também é alvo também da disciplina de Deus. Porque Deus o ama. Que Deus derrama sobre ele o seu amor. Que pai que ama o seu filho e não disciplina o seu filho? Qual pai? Que amando o seu filho não corrige quando o vê andando por caminhos errados? Qual pai que não faria isso? Disciplina e filiação estão interligadas. Se é filho, ele é disciplinado. Se é filho, ele é corrigido. Se é filho, ele é exortado. Se é filho, há também momentos que Deus puxa a orelha, como o pai puxa a orelha. Estão juntos e é um sinal perfeito, queridos, entenda isso. A disciplina, ela é um sinal perfeito de que Deus te aceitou em sua família, como seus filhos. A disciplina é um grande sinal da paternidade de Deus para com você. De que Deus o aceitou nessa adoção de filhos. A disciplina é um sinal. Nós não podemos negligenciá-la, por causa disso é uma prova da paternidade de Deus para conosco. A Bíblia nos ensina, queridos, por várias vezes, vários momentos, sobre a importância da disciplina. O livro de Provérbios, por exemplo, Provérbios capítulo 13, verso 24, Provérbios capítulo 22, verso 15, Provérbios capítulo 23, verso 13 e 14, são textos claros que vão nos dizer que pais devem disciplinar os seus filhos. E que negar a disciplina é um erro terrível que os pais cometem. Quando negam a disciplina aos filhos. Quando negam a exortação aos filhos. A Bíblia é clara em falar isso. Agora, pense comigo. Se é assim no plano terreno, ainda mais no celestial. Se nós, como pais, amando os nossos filhos, exortamos quando necessário, ainda mais Deus, sendo um pai perfeito.
em amor, também não nos exortaria? Deus deve disciplinar os seus filhos. E somente Ele tem sabedoria para fazer isso. Somente Ele tem. Muitos são os casos, meus queridos irmãos, de filhos e filhas que passaram problemas na sua juventude, na sua adolescência, na vida adulta, e que quando se analisa esses fatos, são vários casos, vários e vários. Quando se analisa, nós temos psicólogos aqui no nosso meio, podem até atestar isso. Que quando se analisa, vai se ver que faltou a disciplina, faltou a exortação, faltou aquele sentar na mesa, olho por olho, conversa séria. Sabe? Faltou ouvir não. São vários casos de pessoas que enfrentam problemas na adolescência, na juventude, na vida adulta, e que quando se diagnostica, chega à conclusão: faltou um pouco desse zelo paterno, desse cuidado paterno. São inúmeros. Com Deus, os filhos certamente serão disciplinados. Ele é um pai perfeito. Ele é um pai perfeito. Se não são disciplinados, o texto deixa claro aqui para nós. Se não há disciplina, se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, verso 8 diz isso, leia aí. Que todos têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Por isso eu repito, a disciplina é um sinal de que Deus o aceitou como filho. A disciplina é um sinal. Porque se não há disciplina, Deus diz: não são filhos. Não são filhos. Se vocês são disciplinados, vocês são legítimos filhos de Deus. Última grande coisa que nós percebemos no nosso texto, verso 9 até o verso 11. A grande verdade. A paternidade de Deus, ela é maior. Infinitamente maior. Infinitamente. O escritor, ele vai fazer um contraste agora entre as decisões limitadas que nós, como pais, e os nossos pais outrora tomaram, e que nós também podemos tomar, com as perfeitas decisões que Deus, como Pai Celeste, toma. Meus queridos, como pai, as minhas decisões para com os meus filhos, elas são fundamentadas no meu amor por eles. Eu como pai. Elas são fundamentadas. Quando eu os disciplino, quando eu os exorto, preciso corrigi-los, são fundamentadas no meu amor por eles, porque eu os amo. Mas raramente as minhas decisões, elas são perfeitas, porque eu sou imperfeito. Raramente são. Por mais que a minha grande intenção seja, em amor, cuidar deles e guiá-los, eu preciso reconhecer que não sou perfeito. E que muitas dessas decisões minhas não são perfeitas. Ainda assim, o Theo, o Tito, daqui a pouco, aquele que nós não sabemos quem é ainda assim, eles percebem, por vezes, que, por muitas vezes, quando eu às vezes sou um pouco mais rígido, eu faço isso por amor a eles. Mesmo pequenininhos, eles ainda percebem. Como todo pai aqui presente, eu também sou extremamente limitado. Todos nós somos extremamente limitados no cuidado dos nossos filhos, nas decisões que nós tomamos acerca dos nossos filhos. Todos nós somos. Nós estamos presos a este mundo, nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos. Eu só posso orar
e pedir a Deus que me dê sabedoria para conduzir os meus 3 filhos, atualmente 2, nos caminhos do Senhor. E da forma como Deus quer que eu conduza. É o que eu posso fazer. Agora perceba uma coisa. Se eu como filho, e também os meus filhos, reconhecem a disciplina, e nós como filhos reconhecemos as vezes que nós fomos disciplinados pelos nossos pais, não havemos, o texto vai dizer aqui, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. É a pergunta que o escritor de Hebreus faz. Se você tem a capacidade de entender a disciplina do seu pai e da sua mãe, que é imperfeita, os nossos filhos têm a capacidade de compreender a nossa disciplina, que é imperfeita, quanto mais a de Deus. Nós precisamos nos colocar em maior submissão a Ele. É o que diz o escritor de Hebreus. Entendendo a disciplina que vem dele. Quanto mais a de Deus. Então o verso 11 conclui. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Nenhuma é. Ser corrigido não é bom. Não é bom. Eu, pelo menos, não gosto de ser corrigido. Ser disciplinado não é bom. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Todos nós podemos concordar com essa verdade. Todos nós podemos. Quando nós ouvimos, olha, entra que eu preciso conversar com você. Eu já tremia. E sabia que não vinha coisa boa por aí. No entanto, o resultado dessa situação difícil sempre é positivo. Principalmente da perspectiva de Deus. Principalmente. Principalmente por parte do Senhor. Porque Ele disciplina aqueles que amam. Como diz o verso 11, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. As boas novas, queridos, não são apenas que Deus é amor. O amor de Deus é algo muito mais profundo e nós precisamos entender isso. Hoje está em alta a afirmação de Deus como sendo amor. Temos até a igreja que se denomina a igreja do amor. Porém, esse entendimento do amor de Deus é um tanto quanto equivocado por nós. Às vezes a gente entende esse amor de uma forma muito errada, muito limitada, muito resumida. Pensa-se que Deus é amor ao ponto de Ele relevar os nossos pecados. Pensamos que Deus é amor ao ponto de Ele simplesmente passar por cima de nós, da nossa vida depravada, das nossas escolhas sem critério, da nossa vida afastada dEle. Porque Ele nos ama, Ele simplesmente passa por cima, Ele não liga. Ele é o Deus do amor. Ele é o Deus do amor. Às vezes, quando nós percebemos alguns comentários nas redes sociais, de às vezes alguém falando sobre a justiça de Deus, aí logo vem aquele que comenta, mas Deus não é amor. Ele não iria relevar essa situação. Ele não iria me aceitar como eu sou. Deus é amor. Mas dentro do vocabulário de Deus, disciplina e amor são sinônimos. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Queridos, eu gostaria que nós saíssemos daqui essa noite entendendo essa verdade. Deus disciplina aqueles que são seus filhos, porque Ele os ama. Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele disciplina. E se Ele disciplina, é porque Ele ama. Essa é a verdade, que eu gostaria que você saísse daqui entendendo.
Eu gostaria que, como um teólogo, pastor, disse certa vez, Andrew Murray, disse, em toda aprovação, pequena ou grande, antes de tudo e imediatamente reconheça a mão de Deus nela. Diga de uma vez, o meu Pai permitiu que isso acontecesse. Eu acolho isso da parte dele. Minha primeira preocupação é glorificá-lo nisso. Ele transformará isso em uma bênção. Podemos ter certeza disso. Regozijemo-nos nisso pela fé. Que afirmação poderosa. Que afirmação. Eu recebo isso com alegria. E a minha maior preocupação agora é glorificar a Deus por Ele ter me disciplinado. É a minha maior preocupação. A primeira coisa que nós percebemos aqui como aplicação para nós é que a disciplina mostra o amor paternal de Deus. Ela mostra. A palavra grega que o escritor de Hebreus usou aqui é a palavra paideia. É a palavra que daria origem àquilo que nós conhecemos como pais hoje. E que significa filho, no seu original, na sua raiz, dentro do grego. E fala da criação de uma criança. Essa é a principal maneira que devemos pensar acerca de como Deus nos trata em nossas provações. É a principal maneira que eu e você precisamos então pensar. Sujeitando a um processo de educação, é o que Deus faz, nos preparando, exigindo de nós experiências destinadas a estimular o nosso desenvolvimento. Esse termo, pais, filhos, traz essa ideia para nós. É Deus cuidando de nós como criança, e nessa educação, através até mesmo da disciplina, nos estimulando para que possamos nos desenvolver e sermos cristãos maduros. Deus nos conduz em meio a esta vida, queridos. Da mesma maneira que um filho ou uma filha na infância, toda a nossa vida, ela é uma preparação para a idade da maturidade, onde nós estaremos maduros, que espera por nós na vida por vir. Isso explica muito das nossas provações. É Deus nos enviando desafios, dificuldades, não por maldade, não porque Ele é um Deus que castiga e simplesmente castiga, não, mas por amor paternal. Nos estimulando, nos fortificando, fazendo com que nós venhamos nos amadurecer. As provações, elas são destinadas a nós, a nos fortalecer, a aplicar força contra o músculo da nossa fé, nos fortificando para a glória dele. A disciplina é a prova de que Deus o recebeu pela adoção, através de Cristo Jesus. Por isso celebre, mesmo em meio à disciplina, mesmo em meio às dificuldades. Deus emprega dificuldades também punitivas, nós não podemos nos esquecer disso, para castigar o nosso pecado na nossa vida. Por mais que nós sabemos que estamos livres da punição judicial do pecado, não somos condenados, mas Ele também envia disciplina para nos corrigir diante daquilo que nós fazemos e pecamos contra Ele. O Senhor corrige a quem ama, verso 6 diz, e açoita a todo filho a quem recebe. A palavra aqui, açoitar, no grego, quer dizer flagelo. É o que significa essa palavra. É como se fosse um açoitamento, como uma forma intensa de punição. E se nós achamos que Deus nunca iria fazer isso, nós estamos enganados. Estamos enganados. Porque Deus nos corrige, sim. Ele é um Pai perfeito. E se nós, como pais, corrigimos os nossos filhos
tanto mais o nosso Deus. Quantos de nós aqui, queridos, temos testemunhos maravilhosos de vermos a boa mão de Deus cuidando de nós em tempos de aflição? Quantos de nós aqui? Provavelmente, se fosse disponibilizado a fala aqui, para quantos de nós já vimos, já presenciamos o agir de Deus, a boa mão do Senhor, em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, em momentos de profunda dor, nós ouviríamos aqui belíssimos testemunhos. Belíssimos testemunhos. Testemunhos de conversão, testemunhos de retorno a Deus, testemunhos de buscar o Senhor, de ver Deus cuidando, de ver Deus sustentando. Quantos de nós? Quantos de nós não vimos a boa mão do Senhor em tempo de desemprego, em tempo de doença severa? Quantos de nós? Quantos de nós? Como Calvino certa vez disse, os flagelos de Deus dão testemunho do seu amor para conosco. Eles dão testemunho. Mostra para mim e para você que Deus nos ama. É cuidado dele. Quantas coisas nós aprendemos através das aflições. Como o nosso ego é confrontado através das aflições. Como a nossa vaidade ela é confrontada através das nossas aflições. Através da disciplina. Como a nossa soberba ela é confrontada através da disciplina de Deus. Quantas coisas nós aprendemos quando somos por Deus disciplinados. Achamos que somos bons demais. E na disciplina de Deus, nós percebemos que não somos nada. Nada. J.C. Ryle diz algo parecido. Ele diz que por meio da aflição, ele nos ensina muitas lições preciosas, as quais sem a aflição nós nunca iríamos aprender. Por meio da aflição, ele nos mostra a nossa vaidade, a nossa fraqueza. Ele nos arrasta até o trono de graça, purifica os nossos sentimentos, afasta-nos do mundo, faz-nos ansiar pelo céu. Na manhã da ressurreição, iremos todos dizer: foi-me bom ter passado pela aflição. E nós iremos agradecer a Deus por todas as tempestades. A aflição, a disciplina de Deus, é o momento onde o Senhor nos arrasta até o trono dele. E nos livra de nós mesmos. Nos purifica do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba. É na aflição onde nós somos purificados. E então um dia podemos dizer: foi bom ter passado por aflição. Foi bom. Todo cristão precisa entender essa verdade, queridos. Todo cristão. A maneira como Deus se comunica através da disciplina. Todo cristão precisa entender isso. Como C.S. Lewis certa vez disse: Deus sussurra para nós nos nossos prazeres. Ele fala em nossa consciência, mas Ele grita em nossas dores. Como Ele mesmo diz, as dores, os sofrimentos, são o megafone dele para despertar um mundo que está surdo para a voz do Senhor. É o que Deus nos faz. Ele grita aos nossos ouvidos através das aflições. Deus enche a nossa vida com tribulações. Ele enche a nossa vida com perplexidades. Sejam elas de um tipo, sejam elas de outro. Eu passo por algumas, vocês por outras. Mas é para assegurar que nós iremos aprender. Para assegurar que nós iremos nos apegar firmemente a Ele. Deus quer que nós sintamos que o nosso caminho pela vida ele é acidentado, esse caminho pela vida ele é perturbador, para que possamos aprender a confiar nele cheios de gratidão. Ele quer que nós percebamos isso. Nas suas dores, nos seus sofrimentos, para que você se apegue a Ele. Para que você se agarre a Ele com todas as suas forças.
É a providência de Deus nos conduzindo a confiar nele para tirar de nós a nossa autodependência. O sofrimento nos ensina e nos ensina muito sobre quem é o nosso Deus. Por isso não é motivo para abandonar o barco. Não é motivo. Não é motivo para desistir. Estou tendo muita luta, muita dificuldade. Prefiro ficar quietinho no meu lugar, vou no culto, me assento no banco, adoro a Deus. Não me envolvo com nada. Não me envolvo com problema. Prefiro viver a minha vida, largar meu casamento, porque eu não aguento mais dificuldade, problema. Mas é Deus cuidando de nós, queridos. Entenda isso. É Deus cuidando de nós. E a última coisa que nós aprendemos é receber a disciplina também com amor. Não podemos então, queridos, como crianças mimadas e birrentas, abandonarmos a fé, jogar tudo para o alto, achando que está difícil demais, ou que a gente não merece tal disciplina. Existem algumas formas que nós temos de lidar com as dificuldades. Existem algumas formas. Nós temos o meio estoico de lidar com a dificuldade. O estoico é aquele indiferente. Ele nem se alegra e nem fica triste com o que está acontecendo. Ele é apático. Não demonstra sentimento nenhum. Ele simplesmente acha que vai passar por cima e está tudo bem. Às vezes a nossa forma de lidar com as dificuldades é essa. Totalmente apático. Nós simplesmente menosprezamos a situação que estamos passando. Não queremos aprender com ela. Não queremos entender. Não queremos perceber Deus. Indiferentes. Tem aquele que se sente injustiçado. Sabe aquele que diz, o que eu fiz para merecer tal coisa? Eu não mereço. Eu sou tão justo. Sou tão bom. Eu não mereço esse sofrimento. Tem o autoritário, aquele que até ora, Deus, eu não aceito essa crise, eu não aceito essa doença, nós repreendemos porque eu não quero saber nada disso, nós declaramos a nossa vitória sobre essa crise agora, nesse momento. O autoritário. Mas tem o filho que entende. Tem o filho que percebe a disciplina do pai. Tem o filho que se submete a ela. Tem o filho que enxerga o amor de Deus como pai. Queridos, pode haver inúmeras maneiras ou inúmeros motivos e razões para os sofrimentos que você passa. Eu não sei quais são eles. Para falar a verdade, eu não sei as razões de muitos dos sofrimentos que eu passo. Mas uma coisa é certa e a palavra nos garante. Deus está nos treinando para uma vida de piedade. Deus está nos treinando para uma vida de submissão a Ele. E é isso que coloca no meu coração esperança para todas as dificuldades que enfrento. Que o Senhor me ensine e que eu aprenda rápido, para não precisar sofrer por muito tempo. Eu não sei quais são as razões. Não sei quais são, o que é que tem motivado. Mas como nós vimos, passamos por uma disciplina que é produtiva. Ela tem um propósito. Ela tem uma motivação. Ela tem um porquê. Assim como Pedro certa vez escreveu na sua carta. Eu queria que você abrisse comigo esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 em diante. A disciplina, ela tem um motivo. A disciplina, ela tem uma razão e nós precisamos perceber isso.
Pedro ele diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, verso 6 em diante. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro diz algo parecido com o que Paulo disse, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada em nós. Que a nossa leve, breve e momentânea tribulação redundará em eterno peso de glória. É bem parecido o que Pedro diz aqui agora. Que nós possamos exultar, adorar o Senhor, mesmo que no presente e por breve tempo, se necessário, estejamos sofrendo, estejamos passando por dificuldades. Não deixemos de exultar a Deus, mesmo em meio a elas. Como o salmista diz, quem sai chorando enquanto semeia, voltará cantando, trazendo seus feixes. A glória é infinitamente maior do que tudo isso. A eternidade ela é infinitamente melhor do que tudo isso. Por isso nós continuamos cantando a Deus, mesmo em meio a lágrimas. Por isso nós continuamos louvando o Senhor, mesmo em meio à dor. Por isso nós continuamos servindo o Senhor, mesmo em meio a tristezas, a lutas, a depressões, a momentos terríveis que nós enfrentamos. Mas nós não nos abatemos, prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Continuamos na corrida, continuamos dentro do ringue, mesmo que cheguemos ao ponto de dar o sangue por amor a Cristo, mas continuamos no ringue, continuamos nessa jornada. Não abandonamos barco, não abandonamos ministério, não abandonamos igreja, não abandonamos o culto a Deus, não abandonamos o serviço ao Senhor por provações. Muito pelo contrário, exultai, diz Pedro, mesmo em meio a tudo isso. Louvai a Deus, diz Pedro, mesmo em meio a tudo isso, para que o valor da fé de vocês aumente cada vez mais e que o fruto seja concedido à vida eterna. É o que diz Pedro. Essa é a nossa esperança, queridos. Essa é a nossa esperança. Deus é amor, mas o amor de Deus corrige. Deus é amor, mas o amor de Deus exorta. Deus é amor, mas Ele nos purifica, Ele nos torna maduros, Ele nos conduz à piedade. Nós disciplinamos os nossos filhos para a vida, para a faculdade, para o trabalho, para esses momentos passageiros. A correção de Deus, o treinamento de Deus é para a sua eternidade. Entenda isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos.